A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da Igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Este fato é considerado o estopim da Reforma, que mudaria para sempre o cristianismo. Atualmente, luteranos de todo o mundo comemoram nesse dia o Dia da Reforma Protestante. O processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média tornou tensa a relação entre reis e igreja. A igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter esses impostos no reino. Parte dos camponeses também estava descontente com a igreja, pois eles também lhe deveriam pagar taxas, como o dízimo. Em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos. A Igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado, e defendia a comercialização a justo preço, sem lucro abusivo. Esta doutrina estava contra as novas práticas mercantilistas do fim da Idade Média e freava o investimento da burguesia mercantil e manufatureira. No entanto, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos. O clero fazia uso da sua autoridade para obter privilégios e a venda de cargos à igreja, uma prática chamada de simonia. Igualmente, muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo. O maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgências, isto é, a remissão dos pecados, em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. A reforma, conforme já mencionado, foi iniciada por Martinho Lutero, monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico, negava algumas práticas apregoadas pela Igreja. Em 1517, revoltado com a venda de indulgências realizadas pelo dominicano João Tetzel, Lutero escreveu um documento que continha 95 pontos, criticando a Igreja e o próprio Papa. Estas 95 teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja, a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público, o que agravou a situação. Já em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, chamada Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias e refugiou-se no castelo de Wartburg. Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555, pela Paz de Augsburgo. Este acordo determinava o princípio de que cada governante, dentro do Sacro Império, poderia escolher sua religião e a de seus súditos. A revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Em cada região, o luteranismo assumiu características diferentes, pois muitos religiosos
passaram a estudar os escritos de Lutero e propor a renovação da Igreja. Por outro lado, na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas. Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Escreveu a instituição da religião cristã, que veio a ser um catecismo dos calvinistas. Perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Dinamizou o movimento reformista através de novos princípios, completando e ampliando a doutrina luterana. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas, doutrina da predestinação. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo. Atingiu os Países Baixos e a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos. Na França, huguenotes, e na Inglaterra, puritanos. A Contra-Reforma ou Reforma Católica. Por muito tempo, se ensinou que a Contra-Reforma foi o movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos, como Thomas Morus e Erasmo de Roterdã, já haviam descrito a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja, muito antes do próprio Lutero. Desta maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências para conter as ideias protestantes. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. O Concílio de Trento, em 1545 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Vejamos as principais decisões. O clero regular deveria estudar nos seminários, caso quisessem tornar-se padres. Os párocos foram obrigados a morar em suas paróquias e dar atenção especial à pregação doutrinal. Proibiu-se a venda de cargos religiosos. Foi criado o Index, lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo vários livros científicos de Galileu, Giordano Bruno e entre outros. Para a Igreja Luterana, o Dia da Reforma é um feriado menor e é oficialmente definido como o Festival da Reforma. Até o século XX, as igrejas luteranas celebravam o Dia da Reforma em 31 de outubro, não importasse o dia da semana. Hoje, a maioria das igrejas protestantes muda sua celebração para que caia no domingo e, às vezes, deslocam a data para ser celebrada no dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, preservando assim muito das tradições católicas. A exceção neste sentido são os sabatistas, que costumam celebrar a data rigorosamente no dia 31, ou deslocar as celebrações para o sábado. A cor litúrgica do dia é o vermelho, que representa o Espírito Santo, e os mártires da Igreja Cristã.